aí ao último capítulo, depois de uma longa jornada por esses 50 capítulos do livro de Gênesis. Alguns aspectos curiosos que eu quero citar do começo, porque eles vão nortear a nossa reflexão nesse texto, que é o último aqui do livro de Gênesis. Vamos lembrar de algo lá do começo. O livro de Gênesis, nós estudamos bastante na introdução, que ele é o livro das origens. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis narram 11 toletotes, que são os inícios. Essa é uma expressão hebraica para origem, para início. Então, o início deste mundo como nós o conhecemos, o início da vida, o início das famílias, o início do pecado, o início das promessas. Então, nós encontramos neste livro as origens. E a maneira como este livro foi escrito, obviamente, não é a contação exaustiva da história destes primeiros personagens e dos primeiros habitantes do mundo. Se fosse para contar exaustivamente toda essa história, nós levaríamos muito tempo e faltaria talvez páginas para escrever tamanha história. Haja vista que no próprio capítulo 6, quando nós estudamos sobre esse capítulo precioso e especialmente sobre a vida de Noé, nós vamos ler lá que o mundo já estava cheio de gente e que a maldade tinha se multiplicado, e tinha se multiplicado a tal ponto que Deus não suportava mais, e Deus decidiu dar cabo desse mundo, com exceção de uma única família, que era a família de Noé, e ele poupou 8 pessoas nesta disciplina duríssima que Deus implantou sobre a terra, por causa do pecado do homem, e a semente de todos os animais, para que pudesse haver continuidade. E então, quando nós chegamos no capítulo 9, nós temos um novo início, uma nova aliança feita por Deus agora com Noé. E então, quando nós olhamos para essa história, rapidamente, em 2, 3 capítulos, novamente o mundo está cheio de gente, estão até tentando construir uma torre para alcançar o próprio Deus. E então o livro de Gênesis, obviamente, não é uma construção exaustiva de toda a história desse período antigo. Nós temos uma contação de história feita por Moisés, que é o autor deste livro, de forma organizada, trazendo aquilo que é o resumo e aquilo que é absolutamente necessário para fomentar, fortalecer, desafiar, equipar a fé dos hebreus. Porque quando este livro está sendo escrito, os hebreus estão naquele período de caminhada de 40 anos do Egito de volta para a Palestina, para a Terra Santa. O livro termina com o povo no Egito, que é o que nós lemos aqui nesse capítulo 50, ainda numa família muito pequena, uma família de 70, 80 pessoas. Mas esse povo vai se tornar uma grande nação. E um dia eles vão ser escravizados lá no Egito. E depois de centenas de anos de escravidão, Deus vai libertá-los. E enquanto Deus os liberta de lá, Deus também precisa libertar a mente e o coração deles da cultura, da idolatria, dos costumes que eles aprenderam no Egito, apesar de terem ainda preservado algum nível de confiança em Deus, mas eles estavam completamente distanciados da verdade. E Moisés é um instrumento de Deus para contar a verdade para este povo, e ele faz isso escrevendo, inclusive, este primeiro livro, que é o livro das origens. É Moisés mostrando para o povo Deus, como Deus faz, como Deus age, suas promessas, no que aquele povo deveria realmente confiar, o que eles deveriam esperar, quais deveriam ser as tarefas deles quando eles chegassem na terra prometida. Então, cada um dos versículos que foram meticulosamente selecionados por Moisés, através de uma ação do Espírito Santo, que estão nesse texto, eles são completamente úteis, especialmente para o fortalecimento da nossa fé. E aí, nesta organização, a gente pode perceber algo muito interessante. Moisés poderia ter terminado o livro de Gênesis com várias situações.
Vamos imaginar aqui, ele poderia ter terminado da seguinte maneira: e depois que morreu José, este povo se multiplicou, e então as promessas de Deus de que ele seria uma grande nação estavam se cumprindo. Podia ter terminado assim, não podia? Nós sabemos que é isso que aconteceu na sequência. Alguns séculos vão se passar na sequência, e aquelas 70 pessoas vão se tornar um número de gente tão grande que eles acabam incomodando os próprios egípcios, que são os nativos daquela terra. Mas por que Moisés não termina assim? Moisés termina, qual que é a última palavra aí? Caixão. Não é curioso que o livro das Origens, que começa da seguinte maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é curioso que esse livro termina com a palavra caixão? Não é por um acaso, e é óbvio que não é por um acaso. Nós estamos vendo Moisés de forma impactante, mostrando para os seus leitores o resultado do pecado sobre este mundo. Aquilo que Deus fez de forma brilhante, de forma extraordinária e perfeita, lá no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, depois de ter sido tocado pelo pecado, só pode resultar numa única coisa, que se resume numa palavra: caixão, que é o resultado da morte. O que o pecado trouxe a este mundo foi exatamente isso, esta consequência. Por causa do pecado, todos os personagens, não só do livro de Gênesis, mas todos os personagens da história, inclusive nós que estamos vivos, e aqueles que viverem depois de nós, todos vão ter a sua história encerrada num caixão. Por isso que o livro das Origens, ele termina falando que José estava lá, posto num caixão no Egito. Então, ao terminar o livro de Gênesis, nós temos que ter esta mensagem muito clara na nossa mente. Eu acredito que isso ficou claro ao longo desses meses que nós estudamos, que nós saímos de uma situação onde estava tudo perfeito, e o desarranjo foi acontecendo, e as coisas, quanto mais o homem tenta consertar, parece que ele piora e vai estragando cada vez mais, e controla um aqui, mas tem 20 descontrolados do lado de lá, e você tenta consertar aqueles do lado de lá, tem 100 descontrolados do lado de cá, e a gente enxerga isso em todo lugar, não querendo politizar o discurso, mas o que a gente vê no nosso país. Você vê meia dúzia de pessoas tentando consertar alguma coisa aqui, enquanto tem meia dúzia tentando consertar algo aqui, tem centenas tentando estragar do lado de lá. Você consegue colocar um bandido na prisão e aparece uma multidão para tentar soltar outros que estão num presídio, e no final termina com 21 mortes, como aconteceu nessa noite. Veja, não é terrível? Você prende um, mas você tem uma massa gigante de gente tentando soltar quem está preso, inclusive na força da bala. Esse é o mundo desajustado que nós estamos. E o livro de Gênesis, ele serve para mostrar isso. Para quem pensa que o mundo é normal, para quem pensa que a vida está boa, para quem pensa que nós estamos numa situação legal, bacana, que há esperança, que as coisas vão melhorar, para quem pensa nisso tudo, o último capítulo do livro de Gênesis mostra: esqueça. Porque a única fonte de esperança que nós temos são as promessas do Senhor. Porque no que diz respeito a este mundo, seja o maior dos homens ou seja o menor deles, o fim é sempre o mesmo. Tá? Então esse é o início do livro deste capítulo 50, essa conclusão que é nítida em tudo que Moisés decide selecionar e colocar aqui. Bom, o contexto já há 3 capítulos nós estamos vendo, é um contexto de despedida. Primeiro, um grande encontro, que é o encontro de Jacó com seu filho José, dos irmãos com José. Depois, uma grande viagem, que é uma mudança da Palestina, onde todos estavam morrendo de fome, para o Egito. Mudança essa agora autorizada por Deus, com a bênção de Deus. Eles descem, e nós falamos bastante sobre isso, que o pior lugar do mundo, com Deus do seu lado, se torna um lugar bom. E o contrário também é verdade. Se você buscar o melhor lugar do mundo aos seus olhos, se Deus não estiver lá, vai ser horrível, né? Mas aqui nós temos uma situação em que o Egito, o temido Egito, temporariamente vai se tornar a casa deste povo de Deus. Mas logo que eles se estabelecem lá, é inevitável lidar com a morte do patriarca. Por quê?
Porque Israel, Jacó, já é muito velho e ele está morrendo. Então ele abençoa os seus filhos, abençoa os filhos de José, e então ele falece. Nós vimos isso no capítulo 49. No capítulo 50, o capítulo 50 começa exatamente com essa despedida. Então o capítulo 50, ele começa com tristeza, é o que a gente encontra aí. O capítulo 50, o versículo 1, ele traz uma expressão de profunda tristeza, que é o que todos estavam sentindo por causa da morte deste patriarca, deste homem que era para eles a referência. Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, porque tristeza também é o avesso daquilo que está lá em Gênesis 1 e 2. No mundo que Deus criou de forma perfeita para o nosso deleite, Ele plantou um jardim e colocou todas as coisas agradáveis para nós lá. O resultado foi que o nosso pecado tirou-nos deste lugar onde tudo foi criado para nos agradar e colocou-nos num lugar onde os nossos próprios pecados transformaram este lugar num lugar desagradável, um lugar onde a gente inevitavelmente tem que lidar com a tristeza, né? E a tristeza é algo inevitável na vida de todos nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu quero ler para vocês o versículo 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Essa tristeza gerada pela morte, ela só pode ser aliviada no coração do cristão que tem esperança em relação à vida eterna. Porque com exceção deste argumento, que é a esperança da vida eterna, você não vai encontrar nenhum outro argumento para a tristeza da morte. A gente frequenta, não por gosto, mas por necessidade, muito velório, e normalmente nos velórios, quando é uma pessoa que está muito enferma, ou numa idade muito avançada, as pessoas chegam com uma frase que elas pensam ser um consolo. Eu não acredito que seja um consolo. Mas o consolo normalmente é o seguinte: olha, descansou, né? Estava sofrendo muito. Por mais que um familiar até concorde com você, ele não vai fazer outra coisa, porque ele não vai arrumar uma desavença no velório. Mas pensa bem, isso não resolve o nosso problema da tristeza, né? E é interessante que quando você faz isso, você está dando uma justificativa para quem partiu, né? Porque o descanso foi para quem? Foi para quem morreu. Mas quem está vivo, a canseira aumenta, especialmente porque agora ela está jungida a um sentimento de dor, de pranto, de separação. E o trabalho não termina. Quem já passou por um momento desse sabe quanto trabalho vem depois. Porque aí você vai ter que lidar com as coisas daquela pessoa, você vai ter que lidar com a ausência, você vai ter que substituir o espaço que ela deixou, especialmente falando em termos de família. Então, esse papo de, descansou, fique em paz, esse é uma tentativa nossa, é plausível isso, né? E se você for num velório amanhã, por mais que você me ouviu falando isso hoje, você vai falar porque, o que a gente tem para falar? Porque humanamente falando, realmente não tem consolo. O único consolo é para o coração daquele que teme a Deus, em relação a um outro que morreu em Cristo. E aí você sabe que um dia nós vamos nos reencontrar, e é o que Paulo está dizendo aqui. Mas a morte, ela fomenta a tristeza na nossa vida de uma forma terrível. E especialmente essa morte aqui, veja os preparativos para esse funeral. Comparado com esse tipo de funeral aqui que eles praticavam lá, os nossos funerais são quase que um desrespeito a quem morreu, né? Porque nos nossos dias a pessoa morre de noite, quando é no outro dia, 3, 4 horas da tarde, a gente está enterrando, né? Na América do Norte e na Europa a gente já sabe que é diferente. Então a pessoa leva lá pelo menos aí uns 7 dias para ser enterrada, e o velório demora muito mais do que aqui. Ele é muito mais bem preparado, mais bem arrumado, tudo. Algumas pessoas mais famosas levam meses para ser enterrado. Aquele cientista que morreu, cientista britânico que morreu recentemente, ele está circulando por aí, o corpo dele vai visitar vários lugares antes que ele seja enterrado. Ele não vai ser enterrado antes de pelo menos 45 dias da sua morte. Então algumas pessoas recebem esse tipo de tratamento. Mas lá no Egito, como que era o tratamento? Bom,
primeiro, as pessoas que eram muito importantes, elas recebiam um tratamento muito especial, que era o embalsamento, né? Elas eram embalsamadas. E os egípcios eram tão especialistas em fazer isso, que o resultado do trabalho deles lá 2000 anos antes de Cristo, a gente vê até hoje, porque até hoje são tiradas múmias com o corpo de pessoas quase que intactos, né? Que foram mumificadas há 4000 anos atrás, e esses corpos estão preservados. Em museus na Europa, você vai encontrar estas relíquias lá da cultura dos egípcios. Qual era o tempo para fazer um embalsamento desse? O texto aqui diz que o período para fazer o embalsamento era embalsamamento 40 dias para ser feito, né? E então vamos lá. Por que fizeram isso com Jacó? Jacó era alguém rico, mas não era alguém assim tão famoso. Ele não era, mas o seu filho era o grande governador do Egito. E então o próprio José pede autorização a Faraó para dar ao seu pai um cortejo, um enterro, um ofício fúnebre digno de um estadista. E é o que acontece. O período que eles vão depois do embalsamamento é um período de 70 dias. É uma grande viagem com os principais oficiais do Egito, uma comitiva em nome de toda a autoridade egípcia, representantes de todo o povo egípcio, toda a família de Israel, toda a família de Jacó, viajam para o lugar onde já estava o túmulo de Abraão, o túmulo de Isaac. Eles vão para este lugar, e lá neste lugar então, até os próprios cananeus se assustam, porque aquilo que foi preparado foi algo que é digno de um grande rei, de um grande monarca, e foi isso que eles fizeram. Foi, sem dúvida nenhuma, algo singular. No Egito já poderia ter acontecido isso na morte dos faraós, mas na terra da Palestina nunca antes houve um enterro e um cortejo como esse daqui, com carros, cavalos, oficiais e gente importante que entrou naquela terra para depositar o corpo de Jacó. A gente pode aprender algo com esse momento aqui da vida de Jacó, da vida de José, aliás, e da família de Jacó? Bom, uma das questões que a gente aprende aqui facilmente no texto é que esses preparativos e o respeito com aqueles que partem, ele é muito antigo e ele deve ser preservado por nós com todo cuidado, porque realmente pessoas que estão em Cristo Jesus, elas zelam por esse tipo de honra que deve ser dada. Até porque nós acreditamos, e eu quero ler um texto com vocês sobre isso, nós acreditamos que quando alguém em Cristo morre, na realidade o sepultamento dessa pessoa é uma semeadura. E o apóstolo Paulo fala isso: nós semeamos na morte, aguardando o quê? Aguardando a ressurreição do corpo. Então veja só, como que é o procedimento de semeadura? Tem preparo, tem toda uma formalidade para você fazer isso, não é de qualquer jeito. E é cheio, que é o detalhe mais importante, é uma semeadura. A semeadura, ela vem carregada de um sentimento que é o sentimento básico que nós já lemos lá em 1 Tessalonicenses: esperança. Então não é um adeus, mas é um até logo, porque eu tenho a esperança que eu estou semeando na morte, mas eu aguardo a ressurreição. E aí vai uma crítica para nós cristãos do século 21, que nós somos extremamente desleixados com essa semeadura. Desleixados mesmo. Às vezes a gente até bagunça a coisa, né? É pressa, né? Muita pressa, falta de cuidado. Às vezes a gente faz as coisas de qualquer jeito. É um momento, não só por aqueles que estão vivos, que a gente deve fazer pelo consolo, pelo cuidado, mas por aquele que morreu. Você não vai alterar o destino dele, você não fala mais com ele, você não ora para ele de jeito nenhum. Nós não oramos pelos mortos, não falamos com os mortos, mas a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. Nós não devemos ficar devendo nada para governador. Então, se é imposto, imposto; se é honra, honra. Esse é dever nosso.
Se eu estou enterrando alguém que foi lavado e comprado com o sangue de Cristo Jesus, eu não posso tratar isso de qualquer jeito. Eu sei que é um assunto, assim, nós estamos lidando com a consequência de um mundo caído. Mas como cristãos lidam com isso? Então vejam, o corpo de Jacó deveria ser devidamente embalsamado, e esse procedimento demorou, resumindo aqui, 40 dias, e depois eles levaram para lá. No caso de uma pessoa considerada importante como Jacó, porque ele era filho do grande governador, eles envolvem aquela despedida com muitas honras. Vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre isso. Romanos 13, 7 é um dos textos que eu quero que alguém leia, por gentileza, e também 1 Coríntios 10, 32, uma outra pessoa abra para que a gente possa ver aí o que os apóstolos pensavam sobre essa questão de dar honras e da maneira como nós devemos tratar aqueles de quem nós nos despedimos momentaneamente por conta da separação ocasionada pela morte. Primeiro Romanos 13, versículo 7. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Nós respeitamos e nós honramos aqueles que nutriram a mesma fé que nós temos e que partiram antes de nós. Agora vamos lá para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Quem encontrar pode ler. Por que eu escolhi e pus esse texto aí? Porque tem algo que nós fazemos às vezes que é desrespeitoso. Nem sempre nós vamos num ofício fúnebre ou num tipo de despedida de cristãos. E quando eu chego no ofício fúnebre de alguém que não é cristão, eu vou fazer o quê? Foi para o inferno. Por incrível que pareça, eu já vi gente fazer isso. Pastor, não era crente, hein? Está queimando agora. Então, primeiro que, quem somos nós para dizer quem foi para onde? Já começa aí. Segundo que nós devemos ter cuidado para que uma frase nossa, de repente numa despedida da família de um ente querido que morreu, às vezes uma frase que você fala errada, você vai criar um tropeço. Por quê? Porque você vai criar uma barreira para essa pessoa nunca querer ter contato com um crente, um evangélico. Por quê? O camarada foi no velório lá e disse que meu pai foi para o inferno porque ele não fazia parte da igreja dos crentes. Então esse é um cuidado que a gente deve ter. Outro cuidado que a gente deve ter para que a gente não seja tropeço. Às vezes a pessoa que morreu, que nós conhecemos, é crente, mas a família não é. E aí algumas atitudes nossas que para nós parecem normais, para a pessoa que não é cristão e que não tem conhecimento bíblico, não é normal. Vou dar um exemplo. Você chega lá no velório e imagine que o José está lá morto, né? É um José lá esticado no caixão. Aí está a família ali chorando. Alguns são cristãos e outros não. Aí você chega de repente e diz assim: olha, não chore porque o José não está mais aqui. Aí o camarada que não é crente, que não entende o que você está falando, que você está usando uma linguagem cristã. O cara que não é crente, que não conhece, você está falando, como não está aqui? O cara está aqui. Estou vendo ele aqui, está geladinho, mas está aqui. E a gente tem essa mania, vocês já observaram isso? Que a gente tem essa mania de dizer que o fulano não está mais ali. Gente, como que o fulano não está mais ali? Nós estamos fazendo o que se o fulano não está mais ali? Pastor, mas é só o corpo dele, o espírito dele está com Deus. Tá bom. Deixa eu só perguntar, o espírito sozinho é o fulano? É? Só o espírito dele é ele? Não, porque a gente não... Alguém aqui enxerga espírito? Toca em espírito? Conversa com o espírito? Se bem que tem uns que por aí que dizem que conversa, né? Conversa com o espírito? Não. Agora deixa eu perguntar, e o corpo sozinho é o fulano? Também não, porque o corpo sozinho ele congela, apodrece, vira pó. O fulano só é o fulano se tiver as duas partes juntas. Mas quando você separa as duas partes,
As duas partes são o fulano. Então o José está lá com Deus? Tá, nós cremos nisso. Mas o José está aqui com a gente? Tá, ele está ali. E essa parte dele que está ali, que é a parte que nós semeamos na terra, aguardando a ressurreição, é a única parte que nós podemos render honra e respeito. Porque a parte que está com Deus, você não consegue fazer. Tem como você falar, Senhor, estou fazendo uma oração aqui, o Senhor entrega. Essa é a doutrina de uma outra denominação que nós rejeitamos. É a doutrina que do mesmo jeito que você consegue falar alguma coisa diante do corpo do morto, você também consegue fechar os olhos e orar, e o espírito do morto está ouvindo. Nós rejeitamos isso veementemente, porque a Bíblia diz que aqueles que morreram, eles passaram desse estado aqui para o estado de eternidade. Aqueles que foram salvos, eles estão com o Senhor. E aqueles que não creram em Cristo Jesus já começam a passar pela condenação. E há um abismo entre aqueles que estão lá, entre os que estão no céu e entre os que estão no inferno, como também há uma separação entre eles e nós. O pó volta para a terra, o espírito volta para Deus. E a gente fala com Deus, e a gente não fala com o José que está lá em Deus. A gente é proibido de fazer isso. E no livro de Deuteronômio proíbe invocação a mortos. É proibido isso. Diz que Deus abomina quem faz tais coisas. Então nós não oramos. Então qual é a única parte que nós podemos de alguma maneira homenagear, honrar e respeitar? É aquela parte que está ali. E então, para não fazer o que não tem ainda a fé em Cristo Jesus tropeçar, a gente precisa corrigir esse erro nosso, da gente chegar nesse momento de despedir, falar, o fulano não está aqui. Quem diz que o fulano não está aqui? Pode chegar lá, não tem problema, põe a mão na cabeça, arruma o penteado. A família, normalmente as famílias ficam extremamente aborrecidas quando há um certo nojo, e do contrário, ficam extremamente acolhidas quando você não tem nojo nem medo de colocar a mão sobre a mão da pessoa que está ali. É uma demonstração de carinho. Eu estou usando o termo aqui, José, é uma demonstração de carinho por José, ainda que ele esteja morto, mas você está respeitando e honrando aquela pessoa. Tem outra maneira, e a última, de a gente não dar essa honra e não dar esse respeito, e a gente acabar sendo um tropeço para aqueles que ainda não são crentes, é a gente simplesmente não ir. Não vou, porque já está lá com Deus, vou lá fazer o quê? Perder meu tempo lá. Então tem muita coisa que às vezes a gente não dá a devida importância, e para aqueles que não são ou estão fracos na fé, essa coisa conta muito. É a ideia de que de repente você não sentiu compaixão, não sofreu não acompanhou, não estava lá na hora que a pessoa mais precisou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E olha só, é bíblico fazer essas coisas? Como não? Está aí o livro de Gênesis para mostrar isso. O capítulo 50 diz, como é que eu me comporto diante de alguém que morreu. Veja, o livro de Gênesis é o livro das origens. Você aprende tudo em Gênesis. E a última lição é como a gente lida com a morte, como a gente lida com quem morreu, como que a gente cuida de quem morreu e como a gente cuida de quem está vivo. É o que a gente vai ver na segunda parte. Se num primeiro momento tem tristeza e o cuidado com os mortos e com a família dos mortos, num segundo momento, na continuação do texto, nós vamos ver o cuidado com os vivos e com a família dos que ficaram vivos. Vejam só, o que acontece a partir do versículo 15, depois desse cortejo, depois dessa despedida, depois de tudo isso que aconteceu, a partir do versículo 15 há uma preocupação no ar. Qual preocupação? Lembra, os irmãos de José fizeram algo terrível com ele. Quando eles tiveram o primeiro encontro com José, eles estavam morrendo de medo, e José disse, não fiquem com medo, porque foi Deus que me mandou à frente de vocês para a preservação da nossa casa. Mas pairava no coração deles a desconfiança de que José havia dado aquele tratamento para eles, por quê? Porque Jacó estava vivo, e ele não ia querer ofender, entristecer ou machucar o seu pai. Mas agora que o seu pai morreu, qual o pensamento que veio na mente
dos irmãos de José. Agora que o papai morreu, agora tirou o freio que segurava José de se vingar da gente. O que eles fazem? Imediatamente, ansiosos, temerosos, eles traçam uma estratégia. Nós temos que fazer alguma coisa. E aí, alguns até dizem, e eu não acredito nisso, a maioria dos comentaristas não concorda com isso, mas algumas pessoas, alguns escritores ao longo da história, chegaram a dizer que o que está aí a partir do versículo 16, tenha sido uma invenção dos irmãos para conter José. Nosso pai mandou dizer para você perdoar a gente. Porque olha como está a construção que Moisés faz do texto aí. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. A pergunta é: Jacó já não tinha dito isso para José? Ou por que Jacó não disse diretamente para José e deixou o recado com os irmãos, correndo o risco de José não acreditar neles? Então, por conta dessas perguntas, alguns comentaristas dizem que isso pode ter sido ideia deles, ideia posterior à morte. Eles já tinham mentido várias vezes, mentir mais uma vez não ia. Mas aí tem dois argumentos que eu quero usar para discordar de quem diz essas coisas. Primeiro, foi registrado por Moisés como verdade. Moisés poderia ter escrito: os irmãos, com medo de José, inventaram tal coisa. Moisés não fez isso. Moisés está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, para mim, esse é o argumento suficiente para entender que isso daqui não é invenção deles, não é mentira, não é coisa assim. O segundo argumento é para responder quem diz: por que José não falou, por que Jacó não falou direto com José? Lembra, José não estava todo dia tomando café à tarde com seu pai. José é o governador do Egito. E por mais que Moisés relata essa despedida de Jacó a José, o momento em que eles choram junto, parece que do último versículo do capítulo 49 e o primeiro do capítulo 50 foi imediato. Bom, ainda que fosse imediato, José não ficou os últimos anos, os últimos meses e os últimos dias de Jacó ali do lado dele. Então, provavelmente, Jacó preparou a sua partida, inclusive dando instrução aos seus outros filhos, conhecendo o medo do coração deles. Ele disse isso e pediu: olha, quando eu morrer, vocês lembrem de dizer isso para José. E José, com certeza, vai obedecer. Mas vejam só, o ponto para nós é o seguinte: os que ficam vivos precisam de cuidado, precisam de ser acolhidos, precisam de ser perdoados, precisam de receber o mesmo tratamento que recebiam quando as referências estavam vivas. Já viram isso acontecer? E tinha uma família, a gente normalmente fala assim, e às vezes não se dá conta que a gente também é culpado disso. Tem uma determinada família onde parece que tudo vai bem, aí morre o patriarca ou a matriarca, e aí parece que desanda tudo. Já viram isso acontecer? Eu já vi algumas vezes. Mas vocês já se deram conta que talvez a sua presença, a minha presença, a presença de todos era constante enquanto tinha o patriarca vivo. E quando o patriarca morreu, não só ele partiu, mas nós também. Porque afinal de contas a amizade era com o patriarca. Já viram isso acontecendo? É mais ou menos aquela história quando você tem um casamento, e aí o pai da filha morre, o pai da noiva morre, o sogro do genro morreu, sobrou só a sogra, certo? Sobrou a sogra. Imagine o cenário mais drástico, ou um divórcio, ou especialmente um caso mais triste: a filha morre. A única conexão que havia com a família era a filha. A sogra era a filha. A filha morre. Quem cuida da sogra? O camarada vai lá e casa de novo. E o que acontece com a sogra? Ela fica sozinha. Não é terrível isso? Percebe como esse mundo caído, as coisas, os relacionamentos, eles estão sempre por um fio.
por um fio. E se a gente não tiver esse respeito com os vivos, e este amor e este cuidado com os vivos, a gente vai se desconectando das pessoas. Por exemplo, eu tenho amizade com o Paulo. Aí de repente eu não tenho mais contato com o Paulo, e daí então eu vou esquecer a Érida, o Zé Paulo, a Lorenza, e vou esquecer os outros. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque infelizmente é isso que acontece na prática. E depois a gente vai com a maior hipocrisia, vai dizer: ixi, olha, depois que o fulano morreu, que a fulana morreu, a família desandou. Foi por causa da morte que desandou? Ou foi porque depois da morte você não teve mais cuidado com aquela família? Esses povos orientais, esses povos da Palestina, eles eram muito cuidadosos com isso. Tanto que existiam inclusive leis que obrigavam os irmãos a assumirem as viúvas, as cunhadas, caso o seu irmão morresse. Eles eram obrigados a acudir. O tio, a tia, tinha que fazer o resgate, tinha que trazer. Quando o irmão que morreu não tinha filhos, o irmão mais velho era obrigado a suscitar uma descendência para aquele que tinha morrido. Então eles são muito mais cuidadosos do que nós nesse assunto. Nós ocidentais somos muito frios com essa coisa. Parece que quando morre alguém, a gente simplesmente desconecta um fio do resto da família e acabou, morreu. É 2 dias ligando, perguntando, depois, já era. E o que esse texto está mostrando, isso mesmo, não está nem aí, dona Graça. E o que esse texto está mostrando é que o nosso cuidado com as pessoas que estão vivas precisa ser constante. E aqui nesse texto, Israel, Jacó está pedindo, ele depois de morto, a voz dele ecoa através dos seus irmãos, pedindo a José que perdoe os irmãos e que preserve a vida e a família deles. Ou seja, só naquele momento eram pelo menos 70 pessoas que dependiam de serem cuidadas por José. E a resposta de José, a gente já sabe, e não podia ser outra, sabendo José, a pessoa que José era, qual a resposta que José dá? Vou cuidar deles, nada vai faltar. Enquanto eu estiver vivo, nada vai faltar para nenhum dos descendentes de Israel. E é isso que José realmente faz. Ele vai morrer com 110 anos, mas ele perdoou completamente a dívida dos seus irmãos, ele sustentou os seus irmãos, ele cuidou dos seus irmãos, e mais uma vez ele ratificou aquilo que ele já tinha dito lá no passado. Veja aí o versículo 19 e 20. Há 4 capítulos atrás, José disse isso, e agora ele está dizendo novamente. Versículo 19: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José reafirma para eles o entendimento que ele tinha de que o mal que eles fizeram para ele, na realidade, Deus converteu em bem, e era um mal necessário para a preservação de outras pessoas. Então José novamente reafirma a sua convicção, mas faz uma promessa daí na sequência no texto, dizendo que ele vai cuidar e vai sustentar, e nada vai faltar para toda a sua família. Seria bom se isso acontecesse na família de todo mundo, né? Há um tempo atrás eu tive contato com uma família que o avô, o patriarca, morreu. E antes de morrer ele pediu aos 4 filhos que ele tinha para tomarem conta da sua esposa, para tomarem conta da mamãe. Tristemente eu fiquei sabendo 1 ano e meio depois que a mamãe estava num asilo. E detalhe, estava contente no asilo, porque ela tinha passado quase 1 ano e meio sem ver ninguém na casa dela. E a tristeza foi tão grande que ela mesma pediu para vender as coisas que ela tinha e comprar um lugarzinho para ela, bancar um lugarzinho para ela no asilo, porque ela não aguentava mais a solidão. Aí as justificativas, e o pior é que tem gente que ainda vem: mas olha, ela sempre foi muito dura, muito exigente com os filhos, e os filhos então eram amigos do pai, o pai morreu, não tem conexão. Isso é justificativa. Isso é justificativa. Mas na hora de fazer a divisão e a partilha dos bens,
Quando morrer, mas vão, aí vai ter briga, aí vão aparecer. Então pense bem nisso. Talvez você esteja longe de passar por uma situação dessa, mas é nosso papel como cristãos, assim como Moisés preparou aquele povo para isso, é nosso papel inclusive preparar os nossos filhos. A gente convive com os nossos filhos, eu ouço do meu. Pai, eu não gosto desse negócio de ir em velório. Eu falo assim, olha, uma vez passa, mas é inevitável, você vai ter que ir. Você precisa se acostumar. Porque nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ter que lidar com a morte, nós vamos ter que lidar com os que ficam, e a gente tem que se preparar para o dia em que a gente vai ter que lidar com isso muito perto da gente. Porque nós não temos garantia nenhuma. Hoje nós estamos todos aqui, amanhã a gente não sabe. Um de nós pode partir amanhã. Mas a gente precisa saber cuidar de quem fica, não só cuidar. Tem muita gente que faz algo maravilhoso para quem vai, e não faz nada para quem fica. Então são dois lados. E Gênesis, mas pastor, como é que o livro de Gênesis termina assim? Termina assim porque é assim que o mundo ficou. E até que Cristo volte, nós vamos ter que lidar da melhor maneira possível com a consequência mais terrível do pecado nesse mundo caído, que é a morte, a separação e a solidão e a fragilidade daqueles que ficam. Por último, nós vamos ver aí a partir do versículo 22, que é narrada agora a morte de José. José parte também. Mas antes de partir José, ele faz o mesmo que o seu pai fez com ele. Antes de partir, o seu pai abençoou os seus filhos, abençoou os seus irmãos. E agora, antes de partir, José vai fazer algo maravilhoso. A maneira de abençoar a sua família foi exatamente relembrar qual era a promessa de Deus, a bênção de Deus prometida para os seus pais. José está aos 110 anos encerrando a sua carreira aqui. Portanto, a morte chega não só para os fraquinhos como Jacó, mas a morte chega para os poderosos como José, o grande governador do Egito. Um dia ele também morreu. E ao chegar próximo à sua morte, veja o que ele faz. Versículo 23. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. É óbvio que ele não pode abençoar seus irmãos, que isso é papel do pai. Mas a maneira dele trazer algo e deixar uma palavra para a vida dos seus irmãos foi exatamente relembrar: não esqueçam do porquê nós estamos aqui. Deus falou que nós deveríamos vir para cá, e daqui nós subiríamos como uma grande nação para a terra que o Senhor prometeu a dar a Abraão, prometeu a dar a Isaque, reforçou essa mesma promessa a Jacó, e essa promessa agora é nossa. Não esqueça o motivo de você estar aqui. Veja que isso é maravilhoso, porque esse é exatamente o nosso papel quando chega o momento de nós passarmos o cajado da liderança para os nossos filhos. Nós temos que encalacrar de tal maneira na mente dos nossos filhos que eles não esqueçam que aqui não é o lugar deles. É isso que José está fazendo com aqueles seus irmãos. Não esqueçam por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos mandou vir para cá antes de ir para lá, onde é o nosso lugar. Não esqueçam que vocês são peregrinos. Não esqueçam que Deus nos fez uma promessa de nos dar uma terra. E a nossa caminhada aqui, a gente luta a vida inteira para ter o quê? Sonho de todo brasileiro, de todo casal. Qual que é o grande sonho de uma família? Ter a sua casa própria, um lugarzinho para chamar de seu. E ao mesmo tempo que isso é uma bênção, isso também é um negócio que envenena a alma. Porque isso pode se tornar o grande ídolo da sua vida.
grande ídolo. É difícil de perceber quando isso acontece, mas acontece na vida de muita gente. Quando um desejo e um sonho deixa de ser um desejo e um sonho e se torna um ídolo. Quando é desejo e sonho, você está lutando para ter. Mas quando se torna um ídolo, você é escravo daquilo que você tem. Você não vive mais para ter. Você vive para servir aquilo que você tem. Vou dar um exemplo para vocês, que eu estou escrevendo um texto sobre ansiedade, e vou dar um exemplo para vocês. Lembra de Marta e Maria, lá no Novo Testamento? Irmãs de Lázaro, amigos de Jesus. Vejam que coisa absurda. Vejam que coisa absurda. Jesus, o Filho de Deus, e Marta, Maria e Lázaro não tinham dúvida sobre a divindade de Cristo. Eles sabiam quem ele era, sabia que era o Filho de Deus, o Criador do universo. Ele vem passar um tempo na sua casa, vem fazer uma refeição com você. E você tinha alguém lá que estava livre, e você tinha alguém lá que estava aprisionado por um ídolo. Quem estava livre se sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo, porque estava diante do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses, dono de todas as coisas. E teve alguém que não podia fazer isso porque estava cuidando do seu ídolo. Estava limpando a casa, arrumando a casa, ajeitando a casa e fazendo todas as coisas para a casa ficar em ordem. O motivo é justo. O Filho de Deus vem na minha casa. Quem precisa estar limpo quando o Filho de Deus vem na minha casa? Quem precisa estar preparado quando o Filho de Deus vem na minha casa? A casa? Percebe quando é que a gente se torna escravo das coisas? Vejam só, prestem bem atenção nisso, porque isso acontece com pessoas, isso acontece com instituições, acontece até com a igreja. Acontece com a igreja. Quando a gente não vive mais para o Senhor, mas a gente vive para sustentar o que o Senhor nos deu. Isso acontece com a gente, isso acontece com o trabalho da gente, isso acontece com a igreja, isso acontece com todo mundo. Então, o que José está fazendo aqui é fazer com que aqueles seus irmãos não troquem Deus por aquele lugar onde eles estavam vivendo, não trocassem a promessa de Deus por aquilo que eles estavam tendo momentaneamente. A casa própria deles não era o Egito, embora eles estavam ali numa terra que José comprou para eles, e parte foi ganhada do próprio faraó para eles. Eles estavam no lugar onde o gado deles estava lá, eles tinham trabalho, eles tinham comida, eles tinham uma relação de diplomacia com o Egito. Mas José lembra, aqui não é o lugar de vocês. Deus nos fez uma promessa, e um dia vocês vão subir, e Ele ainda vai acrescentar, e quando vocês subirem, vocês vão me jurar que vocês vão levar meus ossos para lá, porque aqui não é o meu lugar. E eu creio que o Deus que fez a promessa, Ele vai cumpri-la. E o mesmo a gente precisa pensar, aqui, gente, não é o nosso lugar. É bom, é justo e é lícito lutarmos por termos uma vida equilibrada, por termos um nível de conforto, de comodidade para nós, mas isso não pode nos escravizar. Lembra o que Paulo diz? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Na sequência ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O vinho é bom se ele for alimento para mim, mas se eu for escravo dele, aí ele ocupou o lugar de Deus. Trabalho é bom se ele for para sustentar a minha vida, mas se for o inverso, se for para eu servi-lo, como se eu fosse escravo dele, não é bom. Dinheiro é bom? É bom, se for para usufruto meu e da minha família. Mas se for para eu ficar escravo dele e adorando, com as justificativas a gente vai achar as mais diversas. Aí já não presta. Filho é bom? Bênção de Deus? É, desde que eu não torne ele o ídolo da minha vida. Esposo, esposa é bom? É maravilhoso, desde que não ocupe o lugar de Deus. Porque se você amar o esposo ou a esposa mais do que você ama a Deus, você está perdido. Hobby,
seja um esporte, seja alguma coisa que você coleciona, é legal, desde que não ocupe e não tome o lugar de Deus. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. E é isso que José está dando como última lição, último recado dele para toda a sua família: vocês não são daqui, não criem raízes, não adorem esse lugar, porque Deus prometeu outra coisa para vocês. E nós encontramos no Novo Testamento várias lições. O próprio Senhor Jesus diz: quem não for capaz de deixar pai e mãe por mim, não é digno de mim. Jesus diz: olha, se você quer me seguir, então negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. É o que Jesus diz. Os seguidores de Jesus são as pessoas mais livres deste mundo, porque eles não estão presos a nada. Não estão presos à nacionalidade, não estão presos à família, não estão presos a patrimônios, não estão presos a absolutamente nada, como Jesus não estava e como os discípulos também não ficaram. Lá entre os apóstolos, o apóstolo Paulo condena um ao inferno, um tal de Demas. E lembra qual foi o argumento que o apóstolo Paulo disse? Ele amou mais este século do que o próprio Senhor. Ele trocou o amor por Deus pelo amor dele ao tempo, à cultura e o modo como as pessoas estavam vivendo naquela época. E a gente precisa atentar para isso. Neste mundo caído, tudo vai caminhar para o caixão. Então não se iluda com as coisas desse mundo. A nossa expectativa é aquilo que está na eternidade. Por isso que lá no início nós começamos lendo o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 11 diz algo interessante sobre esses patriarcas. Todos eles morreram sem ver a promessa cumprida. Mas todos eles morreram contemplando a promessa. De longe. Mas contemplando. Significa o quê? Os olhos deles não tiveram o privilégio de ver a promessa cumprida, mas os olhos deles não se fixaram onde eles estavam. Os olhos deles estavam contemplando de longe. Eles não viram no tempo deles, mas eles olharam para frente, como se lançassem o olhar na eternidade ou no futuro da história, aguardando o que o Senhor faria, porque eles não duvidavam que Deus ia fazer. Não viram, eles não entraram na terra. Como donos, não. Abraão andou por lá como peregrino, Isaac viveu por lá como peregrino, Jacó passou por lá como peregrino, mas quem vai entrar lá é Caleb, Josué, Miriam e toda aquela multidão de gente que vai com eles e vai tomar possessão da terra. 400 anos depois de Abraão, de Isaac e de Jacó. 300 anos depois da morte de José. Mas, vejam o poder que você tem, Paulo, sobre os seus filhos. José falou isso para os seus irmãos, para os seus filhos e para os seus netos. E ele plantou essa sementinha, e os seus irmãos, os seus filhos e os seus netos plantaram essa semente no coração dos filhos deles. Eles se tornaram milhões, mas não perderam de vista que ali não era a terra deles, e que um dia eles iam voltar. Quantos japoneses, italianos, alemães, suíços, espanhóis moram aqui no Brasil, mas não pensam mais no seu país e nem querem voltar? Eu conheço vários. Para você ver que a tarefa lá não foi fácil, porque a gente tem uma facilidade muito grande de se aculturar. Mas mesmo que as gerações passaram, morreram, e os filhos vieram, e os filhos dos filhos vieram, e os filhos dos filhos dos filhos vieram, e ainda assim eles continuavam querendo ver a promessa do Senhor se cumprir. Isso daí é a poderosa influência do pai e da mãe sobre a mente dos filhos. Nós não podemos perder isso de vista. Só abrindo um parênteses, eu li uma matéria essa semana de alguns médicos que estudaram a questão lá, aquela questão da ideologia de gênero, e a conclusão é um conjunto aí de pesquisadores da Europa.
A conclusão que eles chegaram é que deveria ser lei que os pais não influenciassem a opção sexual dos filhos, inclusive não registrando-os com um sexo definido até que eles atinjam a adolescência e eles se definam. Isso é fala de médico, que tem a biologia para comprovar que não há variação, que ou é XX ou é XY. Mas se os médicos estão dizendo isso, aí eu comecei a fazer uma reflexão na minha cabeça. É interessante, né? O que seria um pai não influenciar? Bom, então é mais ou menos assim. Eu e o Rinaldo, nós não podemos chegar para os nossos filhos e falar: você é homem, rapaz, se comporta como homem. Eu não posso comprar uma calça para ele, eu não posso ensinar ele a fazer a barba, eu não posso ensinar ele a dirigir, eu não posso ensiná-lo nenhum tipo de comportamento de homem. Mas ele pode ver televisão, ele pode acessar a internet, ele pode ir para a escola, ele pode ouvir professor, ele pode ouvir os colegas dele da escola. Quer dizer, o que a medicina está propondo? Que todo mundo pode fazer a cabeça do seu filho, menos você. Isso é uma baita, uma tolice, uma coisa que não tem cabimento. Você chegar para um pai e falar: você não pode influenciar o seu filho. O único jeito do meu filho, porque a tese é que as crianças não podem receber interferência externa para se definir sexualmente. Gente, como é que você faz com que um indivíduo, durante um período de 12, 13 anos, não receba interferência externa? Só você trancar ele dentro de uma bolha e deixar ele no meio do mar, sozinho. Aí ele não vai receber. E ainda assim vai passar um peixe lá, ele vai achar que ele tem que falar igual um golfinho, vai ficar lá, bibibi, bibibi. Oh, isso não existe, é um absurdo isso. Mas o que a ciência tem proposto, junto com essa cultura nefasta dos nossos dias, é exatamente uma estratégia para fazer com que pais cristãos não tenham mais autorização de influenciar os seus filhos, de cumprir o que está lá em Deuteronômio, que o pai ele precisa inculcar na mente dos seus filhos a lei de Deus. E então o alvo disso, uma vez o Dr. Augusto Nicodemos, numa das pregações, ele falou: o alvo de tudo o que acontece nesse mundo é a igreja de Cristo. Tudo objetivo atingir a igreja de Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus está no centro da história, é a parte visível de Deus, é a igreja dele. E então tudo que o homem decide fazer neste mundo visa atacar, consciente ou inconscientemente, a fé cristã. E então essa coisa dessas muitas ideologias que estão surgindo por aí, no fundo, essas ideologias vão gerar leis, e essas leis, por sua vez, elas vão dificultar o nosso trabalho de pai cristão, que é o que José está fazendo nesse texto. Nesse mundo caído, eu não posso deixar o meu filho à vontade, eu preciso dar direcionamento para ele. Então vejam só, ensina como lidar com os mortos, ensina como lidar com os vivos e ensina a lidar com as próximas gerações. Moisés está mostrando que José estava se despedindo, assim como Jacó se despediu, mas antes de se despedir, ele já deixou, como diz aí na cultura popular, né? Ele já deu a letra. Literalmente ele deu a letra para os outros. A promessa de Deus é essa: segue esse negócio, espera isso. E é o que a gente precisa fazer. Esse é o trabalho, esse é o nosso trabalho, é o trabalho da dona Dirce, né? Já está com o cabelinho branco, mas é o trabalho de ficar insistentemente colocando na cabeça dos filhos. O trabalho do Dario, né, Dario? Do Elias. E a gente fala assim, na previsão de que quem está mais velho vai ter o privilégio de ser promovido primeiro, mas pode ser a gente que é mais novo. É o trabalho de todos nós, é preparar a próxima geração. Então eu tenho que forjar a mente do meu filho para ele ser homem, tenho que forjar a mente do meu filho para ele ser um bom marido, tenho que forjar a mente do meu filho para ele ser um bom cristão, tenho que forjar a mente do meu filho para ele ser um bom cidadão, porque se eu esperar que a escola faça isso, ela não vai fazer, não é? Papel de pai, e isso é bíblico. E então, antes que eu seja colocado num caixão, eu preciso deixar muito bem claro para todos ao meu redor quais são as minhas crenças, quais são as minhas esperanças e o que eles devem fazer depois que eu morrer. Porque
Veja que José faz isso, até isso José faz. E eu não vou estar aqui quando vocês forem embora, mas vocês vão me prometer que vocês vão levar meus ossos com vocês. Uma vez, no meu primeiro ano de ministério, eu encerro com essa história, no meu primeiro ano de ministério, teve uma senhora da igreja que faleceu, mas antes dela falecer, ela estava muito mal já, ela me chamou um dia lá na casa dela, e quando eu cheguei, ela estava lá no quartinho, deitada, oi. Aí ela falou assim, pastor, não se preocupa que eu não vou morrer agora na sua mão. Ela falou bem assim, eu falei, é? A senhora sabe então? Não é. Eu chamei o senhor aqui porque eu preciso dar uma tarefa muito importante para o senhor. Eu falei, tarefa? Que tarefa? Falou, tinha uma gavetinha do lado da cama assim, abre a gaveta aí para mim. Abri a gaveta, tinha um papelzinho dobrado assim. O senhor pega uma folha de caderno, né? Essa é a liturgia do meu ofício fúnebre. O texto da pregação o senhor pode escolher, mas os hinos e os textos durante o ofício, o senhor me dá esse privilégio de escolher, porque afinal de contas eu não vou ouvir, mas vou estar lá. E aí assim, eu me emocionei com aquilo, porque eu estava bem no começo, foi um dos primeiros ofícios fúnebres que eu fiz, mas ela me deu tudo pronto, estava prontinho. Aí eu tive tempo de digitar e fazer um monte de cópia, distribuir para todo mundo, e coloquei lá, escrito, de autoria da irmã. Isso é entender que a morte é inevitável, que nós como cristãos precisamos cuidar dos que vão ficar. Então a gente precisa se preocupar com a vida deles, o que eles vão fazer depois. E essa senhora, a história dela é curiosa, porque eram três irmãs. Nenhuma das três casaram. Elas não tinham filho. A família estava encerrando ali. E essa que morreu, quando as outras duas morreram, eu já não estava mais lá. Essa foi a primeira que morreu. Não era a mais velha, se eu não me engano ela era do meio. Mas ela deixou tudo arrumado, e ela sim, já deixou também escrito o que as outras tinham que fazer para dar baixa na aposentadoria dela, onde estava o cartão, número de senha. Ela deixou todo mundo instruído sobre o que tinha que fazer. Serviço funerário estava contratado, ela tinha escolhido até o caixão. Tudo. Ela não deu trabalho para ninguém. Quando ela faleceu, as coisas estavam tudo em ordem. Nem sempre a gente tem esse tempo para preparar as coisas. Mas o que Gênesis ensina é que a gente precisa se preparar. A gente só se prepara para a vida. Mas o que Moisés está ensinando esse povo aqui é que esse povo aprenda a se preparar também para a morte. Porque nesse mundo caído, nós somos criados para a vida, mas o pecado colocou a morte no meio da nossa história. E até que Cristo venha, nós vamos ter que lidar com ela. E é melhor que a gente se prepare e faça as coisas sem tabus, sem medos, e faça direito. Que isso vai contribuir, inclusive, para aqueles que ficam, tenham um momento menos pesaroso e menos triste. Então eu sei que você pergunta, pastor, nós vamos terminar Gênesis assim? Vamos, porque é assim que Gênesis termina. Gênesis termina com um corpo num caixão no Egito. Mas não para aí. Graças a Deus, nosso pastor Daniel está falando sobre a volta para a terra prometida, que tem tudo a ver com aquele dia que nós vamos para o céu. Então, se Gênesis é uma caminhada da vida para a morte, Êxodo é uma caminhada da escravidão e da morte para a vida. E vocês vão ver isso com o pastor Daniel. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela não mente para nós. Ela mostra a realidade nua e crua da nossa existência danificada, ó Deus, por causa do pecado. Ó Deus, nós sabemos que nos Teus planos eternos o Senhor tem seus motivos, ó Deus, para escrever uma história onde essas coisas todas aconteceram. Nós sabemos também que nós temos nossa responsabilidade, porque fomos nós que desobedecemos e pecamos. Mas, ó Deus, é fato de que a vida neste mundo caído é muito difícil. Se já não bastassem as tentações que nós enfrentamos ao longo da vida toda, nós ainda temos, ó Deus, que enfrentar esse último e terrível inimigo. Mas o nosso coração, ó Deus, tem esperança, primeiro porque o Teu Filho venceu a morte, e Ele ressuscitou, e Ele disse que Ele é o primeiro
a primícia dos que dormem ressuscitam. E assim como Ele ressuscitou, Ele nos prometeu que nós também ressurgiremos. Aqueles que morreram em Cristo Jesus também ressurgirão. Por isso que Paulo diz que nós semeamos na morte, mas nós vamos colher na ressurreição. Então, ó Deus, nessa esperança nós vivemos e nessa esperança nós morremos. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Mas, ó Deus, obrigado pela Tua palavra que nos ajuda a cuidar daqueles que estão vivos. Daqueles, ó Deus, que vão precisar de carinho, de amor, de atenção, que vão precisar, ó Deus, de orientação. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra aqui em Gênesis nos ensina como nós devemos nos despedir antes da morte. Os recados importantes e as tarefas inadiáveis e intransferíveis que nós precisamos cumprir, especialmente nós que somos pais, na influência, na transferência, ó Deus, de convicções, de fé para os nossos filhos. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Deus, que a gente não trate esses assuntos como a morte, como um tabu, algo que ninguém quer falar, mas que a gente fale sobre isso, ó Deus, e que a gente entenda o nosso papel diante da dor da separação e da morte dos outros, e também que a gente entenda o nosso papel como ser humano, de que nós devemos preparar a nossa casa e a nossa partida para que ela seja o menos dolorosa possível. Então, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, e dá-nos a direção santa do Senhor e o conforto sempre presente do Teu Santo Espírito para lidar não apenas com a vida, mas também para sabermos como lidar com a morte. Até que o Senhor faça novas todas as coisas. E que, ó Deus, este trabalho árduo que temos aqui nesta terra, relacionado a esse assunto morte, nos faça desejar ainda mais a vida eterna e a nova terra. Porque lá, ó Deus, a Tua palavra diz que não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, ó Deus, não haverá pecado, mas apenas a vida por toda a eternidade. Então, ó Deus, livra-nos de vivermos apegados demasiadamente a este mundo, às coisas daqui. Que, ó Deus, nós entendamos que somos peregrinos nessa terra, somos passageiros aqui, ó Deus, mas a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira casa própria, é aquela que nós teremos na eternidade. E então, ó Deus, que nós vivamos, ó Pai, com os olhos voltados para o Senhor e para as Tuas promessas, e livres, ó Deus, absolutamente livres das coisas deste mundo, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.